Graça e paz, meus irmãos. É um privilégio, eu disse ao pastor Ronildo no dia de ontem, por WhatsApp, eu disse a ele que me sinto privilegiado em poder estar aqui com vocês, porque a gente vem dividir um pouco daquilo que Deus tem falado conosco dentro desse ministério que não é nosso, mas é do Senhor. Entendo que o Senhor nos chamou como participantes do seu ministério pastoral. E eu gostaria de começar a minha fala nesta manhã, lendo somente 2 versículos bíblicos, e se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, eu queria que você primeiramente abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 2. E depois você já pode deixar marcado lá o Salmo 51:7, mas esse é fácil, esse você vai achar facilmente. Neemias, capítulo 2, versículo 2. O texto que nós escolhemos diz assim: O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Tem de ser tristeza do coração. E depois, o Salmo 51, o versículo de número 7. Falei 7 não, 17, desculpa gente. 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Amém? Queridos, nesta manhã, quando eu olho para esses 2 versículos, a primeira coisa que me vem à mente é o seguinte: e você deve estar pensando sobre isso. Quando a experiência de Neemias está relatada no texto, e o rei diz para ele assim: olha, eu estou vendo que você está triste. Eu tenho a impressão, e acho que vocês já devem ter vivido isso no ministério pastoral de vocês, de que na nossa igreja, lá na comunidade local, também tem pessoas como Artaxerxes, dentro da nossa igreja, que olham para você naquele dia que você saiu de casa, chateado, com raiva, preocupado, abatido, e tenta chegar na igreja escondendo as suas emoções, porque muitas vezes a gente acaba fazendo isso, porque a gente pensa naquela ideia assim: olha, a igreja não pode saber que eu estou escondido. A igreja não pode saber que eu estou mal, que eu estou sentindo alguma coisa, que eu estou magoado. Eu tenho que estar bem. E aí Deus trabalha pedagogicamente com você e coloca aquele irmãozinho, aquela irmãzinha com o olhar do rei para você e diz assim: pastor, o que está acontecendo? Eu estou percebendo que você está triste. Estou achando você meio abatido. E você fica se perguntando: mas como é que essa mulher percebeu isso? E nós temos uma tendência dentro da nossa história de fé, e aí a gente pode colocar no mesmo pacote aí todo mundo, pentecostais, neopentecostais, os protestantes históricos, enfim, todo mundo no mesmo pacote. Emoção não é coisa boa. Nós tendemos a negar as nossas emoções. 2 coisas que nós detestamos ou que nós escondemos: o nosso corpo, eu vou falar daqui a pouco, e as nossas emoções. Porque emoção, na nossa cultura, sinaliza fraqueza. E eu queria então citar aqui uma frase do Eugene Peterson, que eu gosto muito. Eu não sei quantos de vocês já leram esse livro, chama-se A Sombra da Planta Imprevisível. O livro é estranho, o título é estranho, mas é isso mesmo, ele está baseado na experiência de Jonas. A Sombra da Planta Imprevisível. E o Eugene Peterson diz assim: na minha própria viagem de Jonas, a tempestade era interna e não externa. Olha que coisa linda que ele faz aqui. Ele pega a experiência bíblica de Jonas, onde ele vivencia uma experiência externa, para falar da tempestade interna que ele está vivendo no seu coração. E você sabe o momento que você vive as suas tempestades internas, porque eu sei.
Porque elas aparecem, irmãos, não adianta a gente esconder. Elas aparecem no nosso corpo, elas aparecem muitas vezes nas nossas olheiras. A minha esposa, ela é fatal, né? Deus deu esse olhar de Artaxerxes para ela. Porque ela olha para mim e fala assim, por que você está com essa olheira? Eu tenho essa expressão, é orgânico, é fisiológico. Quando eu estou cansado ou quando alguma coisa está me abatendo, aparecem aqui as olheiras. Eu fico roxo debaixo dos olhos. Não tem jeito. Não dá para esconder. Nós nos enganamos, a gente pensa que esconde. Mas você sabe as tempestades que residem aí no teu coração. E quem sabe você veio para esse encontro com o coração angustiado porque lá na tua igreja, ou quem sabe no seio da tua família, como nós ouvimos aqui, ou quem sabe relacionado à questão vocacional, você estava exatamente com o seu coração com uma grande tempestade. E se você entende que essa palavra é para você, que Deus está falando isso no teu coração, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque ele fala exatamente, lá no Salmo 51, no versículo 17, que ele se agrada do quê? Da soberba. Que ele se agrada de alguém que fala bem, que ele se agrada de alguém que tem todo o conhecimento, não. Deus não despreza exatamente aquele coração que expressa claramente as suas emoções. Então não é necessário esconder as nossas emoções. Eu creio, irmãos, eu vou precisar me policiar aqui, porque o pessoal já me pediu para eu vir aqui para o meio, e eu gosto de falar me movendo, mas tudo bem, eu vou ficar paradinho aqui, prometo. Eu creio que Deus, Ele costura as nossas falas, que muitas vezes são incongruentes, né? Nós sentamos para preparar as nossas falas, eu, a Crislane, o Marcos, mas nós somos falhos. E a gente nem sempre consegue criar uma harmonia, uma unidade. Mas aí na nossa limitação Deus trabalha. A Crislane está aqui, ela é testemunha, porque nós não conversamos nada a respeito disso. Mas eu quero apresentar a minha primeira imagem, e eu tenho certeza que ela vai achar curiosa a imagem. Nós não conversamos absolutamente nada sobre isso, mas eu creio que o Espírito Santo trabalha a partir das nossas limitações. Ele fala assim, olha, eles são limitados mesmo, mas eu vou usar mesmo a limitação deles. E uma coisa curiosa, eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi com essas bonequinhas aqui recentemente. Há mais ou menos um mês atrás, um mês e meio, uma das minhas clientes na clínica psicológica estava encerrando o seu tratamento. Nós estávamos já fazendo um processo que a gente chama de prevenção de recaída, e ela estava já encerrando o tratamento, e ela, na última sessão, ela falou assim, eu queria te dar um presente. Eu fui viajar, e eu queria te ofertar esse presente. E ela me trouxe um conjunto dessas bonequinhas. E aí, eu peguei elas, abri, agradeci, me senti extremamente lisonjeado, coloquei as bonequinhas lá. E enquanto eu estava preparando a minha fala, eu fiquei olhando para aquelas bonecas e elas ficaram falando comigo. E eu fiquei pensando assim, puxa, né? Quando você pega esse conjunto de bonecas e uma está dentro da outra, você pega esse conjunto de bonecas, obviamente, e elas abrem ao meio, né? Você tira uma primeira metade e dentro tem uma. Você tira a outra metade da segunda e você vai encontrar uma terceira e assim sucessivamente até a quinta. Quando elas estão no conjunto, se você pegar todas essas bonecas e colocar, por exemplo, no alto de uma estante, elas vão todas juntas para lá. Se você pegar esse conjunto de bonecas e jogar no fogo, elas vão queimar juntas. Se você pegar esse conjunto de bonecas e jogar do 10º andar de um prédio, elas vão cair lá embaixo, e o impacto que a primeira sofrer, as outras sofrerão também. Essa experiência com essas bonecas me ensinou que quando nós pretendemos falar sobre saúde emocional, nós não podemos perder essa dimensão, queridos. A saúde emocional, ela não está separada. Nós vivemos o que a gente chama de uma saúde integral. E dentro da saúde integral, e eu vou falar disso daqui a pouquinho, nós temos alguns aspectos. E a saúde emocional, ela vai impactar esses outros aspectos. Então não adianta você estar bem
do ponto de vista da espiritualidade. Não adianta você estar bem do ponto de vista do corpo, com forma, né? Bombadão, sarado, né? Fazendo exercícios. Não adianta. Porque se emocionalmente você não está bem, todas as outras áreas serão afetadas. E isso é um mecanismo muito complexo. Afinal, foi o nosso Deus que nos criou assim. Deus nos criou dessa forma, gente, com emoções. Com alegria, com tristeza, com choro, com raiva. O que seria do ser humano sem as suas emoções? Imagina você pregando diante da igreja e as pessoas lá inertes, não sentindo absolutamente nada. Nós somos formados com emoções. E essas emoções podem ser uma grande bênção de Deus na nossa vida. E eu queria falar para vocês então, como que acontece esse impacto? Existe aqui um impacto nesse processo. Então nós temos aqui o nosso pastor aqui, né? E esse pastor, ele tem diversas dimensões na sua vida. Ele tem, por exemplo, uma dimensão biológica. E esse bio nós podemos colocar aqui o nosso corpo. O corpo, este mesmo corpo que nós também muitas vezes rejeitamos, que nós achamos que é algo ruim, que nós achamos, né, muitas vezes acabamos falando biblicamente que o corpo não é algo bom, né, acabamos usando expressões inadequadas e nos esquecemos de uma máxima expressão do apóstolo Paulo que diz que o nosso templo, né, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então ele não foi feito para ser desprezado. Porque eu vou salvar a minha alma, o meu espírito, enfim, eu vou salvar aquilo que não esta carne, que não esse corpo. Amados, Deus não nos fez separados, não nos fez fragmentados. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar ou reconsiderar é que Deus nos fez seres biológicos. Nós temos um corpo. E Deus nos fez também seres psicológicos. E eu colocaria então a saúde emocional aqui neste pacote da nossa psique, do lado psicológico do ser humano. Deus nos dotou de emoções. E aqui vocês podem colocar tudo, as emoções, vocês podem colocar os sentimentos, as sensações que estão ligadas ao corpo. Né? Nós temos aqui um pacote que forma a nossa história, que forma a nossa essência, o nosso jeito de ser. Além disso, nós temos o lado social. Essa dimensão também faz parte. Você hoje está vivenciando essa experiência aqui. Nós somos seres formados para interagir. Você foi criado para estar em relação com. A solidão não é projeto de Deus, meus irmãos. Deus não te fez para ser solitário, mas Deus te fez para estar em comunidade. Não é assim que a gente fala. A pessoa até muitas vezes pode vivenciar a sua espiritualidade lá na sua casa, às vezes ela está impedida de chegar à igreja, mas ela tem o desejo de estar no grupo. Deus não nos fez para estarmos sozinhos. E esse é um grande desafio pastoral para nós diante desta geração. Porque nós vivemos numa geração que gosta de relações virtuais. Que gosta de estabelecer links virtuais. Portanto, Deus nos fez para vivermos socialmente. E esse elemento tão fundamental e tão importante para nós, e que Deus coloca talvez como a maior dádiva e a grande responsabilidade para nós, que é de cultivarmos a espiritualidade, a nossa e a das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Deus nos chama e Ele nos cria como seres que têm uma saúde integral. Eu não posso falar sobre todas elas, então eu vou me deter somente na questão da saúde emocional, que é a minha responsabilidade. Esta saúde emocional, ela vai com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, ela vai com certeza impactar todas essas outras áreas. E por que ela impacta? Existe uma compreensão errada sobre as nossas emoções. Tem um autor norte-americano chamado Robert Leahy, e ele escreveu um livro sobre regulação emocional na psicoterapia. E ele introduz a leitura falando sobre os mitos emocionais. Ele coloca lá uma lista enorme, acho que com 15 ou 16 mitos. Eu separei só 4, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre os mitos
emocionais. Tá? Então, o primeiro mito é um mito do eu não devo me sentir assim. É o mito da negação das nossas emoções. Olha, eu sou pastor, a igreja não pode me ver triste. Eu tenho que estar feliz. Então, bota uma roupa legal, bota um terno bacana, se arruma bem, porque a igreja precisa te ver bem. Nós negamos as nossas emoções, porque emoção é alguma coisa ruim. É alguma coisa que nós achamos que é mal. Mesmo que você não diga assim, não, mas a tristeza faz parte. Mas quando você nega essa tristeza, quando você não vivencia esta dor ou essa situação, você está dizendo para a sua igreja também, meu irmão, minha irmã, não mostre as suas emoções. Olha a responsabilidade que nós carregamos, porque se nós como líderes escondemos as nossas emoções, aqueles que estão sobre a nossa autoridade, aqueles que são liderados por nós, também vão esconder as suas emoções. E você nem pode questionar, porque afinal, como pastor, também esconde as suas emoções. Eu não sou do time do pastor Marcos. O pastor Marcos fala que ele é do calmo, sereno e tranquilo. Né? Eu não estou para essa música, né? Calmo, sereno e tranquilo. Eu estou mais para aquela assim, Jeová é o meu cavaleiro mesmo, eu sou do que vai para frente. Né? Eu tenho um temperamento mais esquentado. Né? Nós somos avessos nesse sentido. Né? Eu preciso controlar o meu temperamento, porque quando eu estou numa reunião e se a coisa esquenta, eu bato rápido na mesa. Então, eu preciso lidar com essa situação. Ou seja, nós somos diferentes, mas mesmo com essas características que socialmente nem sempre são vistas, nem sempre são bem vistas, as pessoas chamam isso de habilidade social, nem sempre a gente sabe lidar bem com essas habilidades, nós não podemos esconder as nossas emoções. Uma segunda coisa, né? Um segundo mito. Pessoas me fazem sentir assim. Muitas vezes nós acreditamos que a pessoa A, a pessoa X, a pessoa D, né? E a gente até usa as frases assim, aquele irmão está me enlouquecendo, ele está me perturbando aqui, ele está sendo usado pelo inimigo, instrumento do inimigo. E ele faz, eu estou me sentindo muito mal, não consigo nem chegar perto dele, não consigo nem passar perto dele. Nós atribuímos um poder às pessoas que elas não têm. Na verdade, nós permitimos que as nossas emoções sejam afetadas, que elas sejam abaladas. Você, meu irmão, minha irmã, Deus colocou sobre o teu controle as tuas emoções. Você recebeu este dom, esta bênção de Deus, que é a tua vida emocional, que é a tua saúde emocional. E muitas vezes, por pensar de uma forma distorcida, você acha que o outro é que vai causar aquele sentimento em você. Não, não é ele que causa o sentimento, mas é você que permite este sentimento, que esse sentimento atinja o seu coração. Outro mito, colocar para fora. Isso é senso comum. Muita gente fala, olha, coloca para fora o que você está sentindo que é melhor. Então você fica acumulando aquela raiva lá e você acha que se você não colocar para fora toda aquela tensão, toda aquela agressividade, isso vai fazer mal. Gente, colocar para fora ou guardar é uma questão circunstancial. Nem sempre colocar para fora é verdade. Faz bem. Você pode muitas vezes despertar uma grande confusão, um grande problema dentro da sua igreja, quem sabe com a sua liderança, porque você naquele dia decidiu jogar para fora toda a sua raiva, colocar para fora toda a sua agressividade. E às vezes, como o pastor Marcos muito bem falou aqui, às vezes você precisa bater na mesa. Então é uma questão de administração, de você aprender a lidar com as suas emoções. E o último mito que eu quero compartilhar com vocês, que é uma coisa também do senso comum, que demonstrar emoção é sinal de fraqueza. Aquela coisa bem básica do senso comum, homem não pode chorar.
nós negamos as nossas emoções, porque quem mostra as suas emoções é fraco. Existe uma discussão muito interessante dentro da questão na vida da igreja, que assim, olha, tem algumas igrejas que o culto é muito emocionalista. De fato, esse equilíbrio a gente sempre está tentando encontrar. Mas o culto, meus irmãos, ele é um espaço também para a expressão das nossas emoções. O pastor Wayne Cordeiro conta uma experiência muito interessante. Ele organizou uma grande convenção, e ele está pregando, uma convenção num grande parque nos Estados Unidos, e ele vai pregar. E naquele dia, uma atividade que foi organizada durante meses, naquele dia exatamente começou a chover. E eles fizeram uma cobertura, e o pastor estava lá, né, junto com o povo no meio da chuva, e só os irmãos lá do louvor tocando, mas a chuva era com vento, a chuva batendo para todo lado, e o pastor está lá no meio do louvor, e ele está com as mãos levantadas. E aí ele diz assim, o povo que estava me vendo devia estar pensando assim, nossa, olha que unção, o pastor está pregando na unção, e ele dizia, está louvando e glorificando a Deus na unção, e eu estava lá pensando comigo, falei, Deus, por que chover hoje, Deus? Por que não chover em outro dia? Ele estava reclamando. São as nossas emoções, são as nossas emoções. A gente não demonstra muitas vezes as nossas emoções, porque a gente acha que é sinal de fraqueza. E eu queria então, nessa parte final da minha fala, e nós vamos permanecer nesse slide, eu fui bem econômico, montei um slide para falar, eu queria partilhar, e esse foi um desafio, né, que nós estabelecemos na nossa fala, né, de falarmos sobre a família pastoral, sobre a vocação na prática pastoral, e como que nós podemos cuidar da nossa saúde emocional, que impacta e é impactada por essas duas instâncias, pela vocação e pela vivência familiar. Então, eu separei 4 aspectos que eu julgo fundamentais no cuidado da saúde emocional do pastor. O primeiro aspecto é o que eu chamo de escuta terapêutica. A escuta terapêutica, ela é um fator que a gente chama de reorganização emocional. Você se reorganiza, se reestrutura. E aí você vai me perguntar assim, mas tudo bem, mas qual que é a diferença de uma escuta comum para uma escuta terapêutica? Muitos alunos que fazem psicologia, quando chegam no primeiro ano, eu dou aula para o pessoal do primeiro ano, e eu faço essa pergunta, por que você veio fazer psicologia? Aí ele fala assim, porque os meus amigos falam que eu sei escutar muito bem. Muitos alunos vão para teologia, para psicologia, exatamente por conta disso, porque acham que escutam bem. Só que a escuta terapêutica é muito diferente da escuta comum. E assim, eu separei alguns aspectos que definem a escuta terapêutica. Uma coisa, o ambiente. A escuta terapêutica ela tem um ambiente adequado. Outra coisa, escutar terapeuticamente significa ter disposição para ouvir com empatia. Significa você ouvir sentindo o que o outro está sentindo. Empatia é exatamente isso, é se colocar no lugar do outro. Então não é uma escuta inerte ali, como se a pessoa estivesse falando ali simplesmente jogando. Não, você sente no lugar do outro. Você se coloca disponível para ouvir o outro. E você ouve com ausência de preconceitos. A questão pontuada aqui sobre a intolerância. Eu não posso atender clinicamente falando uma pessoa, né, com preconceito. Não, esse eu não vou atender. Não vou atender. Não. Há uma disposição para ouvir sem preconceitos. Até porque se eu de fato entendo que Deus é soberano sobre a minha vida, aquela pessoa foi me procurar porque ela tem um motivo. E porque Deus colocou ela na minha vida. Então eu vou ouvi-la. E sem objeção, né? Porque a gente, na hora da dificuldade, a gente começa a estabelecer uma série de objeções. Olha, eu não posso te atender por isso, eu não posso te atender por aquilo, e vamos criando objeções. Quando a gente olha para a Bíblia nos mostra ainda, eu queria acrescentar, mais 2 fatores sobre escuta terapêutica. Tem um texto bíblico, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 2,
que diz assim: no meio da sua praça, visão, né, da Nova Jerusalém, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu queria destacar essa expressão, cura. A palavra cura, lá no original, no texto grego, está escrito terapeuo, que é o termo que dá origem à palavra terapêutica, ou terapia, no nosso português. Então, o texto diz assim, que a árvore é para a terapia dos povos, né? Quer dizer, é o sentido de uma cura integral. E tem uma coisa mais interessante ainda, que esse terapeu, ele está associado à ideia do cuidar. Quem terapeia, né? O termo não existe, mas eu vou tomar a liberdade, quem faz isto, né? Cuida de. Então, terapiar é cuidar de. Certo? Você cuida do outro. Então, uma escuta terapêutica, ela também revela cuidado. Então, quando você escuta terapeuticamente, você revela cuidado. E, finalmente, ela cura, né? É uma dimensão curativa. Então, eu queria pontuar esse primeiro aspecto, meus irmãos, que quem cuida, né, da sua saúde emocional precisa buscar uma escuta terapêutica. Se você sente que não está conseguindo lidar com as suas tensões, com as crises emocionais, é hora de ter alguém para te escutar. Mas junto com isso, eu acrescento também o desabafo. E o desabafo, ele é a escuta do senso comum. Ele é a escuta importante, é o contraponto para o esgotamento. E eu vou usar também aqui uma metáfora que está num livro chamado Andando com o Tanque Vazio, pastor Wayne Cordeiro, e ele conta uma história interessante. Ele fala sobre os para-raios, de que você precisa ter um para-raio. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o campeão no mundo de raios. Campeão no mundo. Amazonas, Mato Grosso, o Amazonas é o campeão, né, de raios. Né? Então, quando você tem um problema com raios, você precisa do quê? De aterramento. Você precisa colocar um para-raio para que ele aterre, né, ele receba lá o raio e alguém, ou uma casa, um animal, enfim, seja atingido por aquele raio. Muitas vezes, nós parecemos carregar essa descarga elétrica em nós. Muitas vezes nós vamos acumulando essa tensão e às vezes é a nossa liderança que vai ser torrada, é a nossa família que vai ser torrada, são as pessoas que estão à nossa volta que vão receber essa descarga elétrica. E eu queria dizer para vocês então, meus irmãos, que nós precisamos sempre de um para-raio. E o que seria um para-raio? É uma pessoa da sua confiança, que de bom grado e por aceitação, por te amar em Cristo, vai te escutar, simplesmente aterrando aquele problema. Ela não vai emitir juízos, ela não vai te aconselhar, mas ela vai te escutar. Porque esse tipo de escuta é importante, né? Porque nós fugimos do esgotamento. Acelerando porque meu tempo está acabando. Outra coisa muito importante, o sábado, o dia do descanso. E aí fica um desafio para nós aprendermos a liderar a partir do descanso. Eu não sei se você já leu o texto do Gênesis com esse detalhe. Tem um texto, um relato no Gênesis capítulo 1, versículo 5, que diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E aí houve o quê? Vocês lembram? Houve tarde e manhã. Para mim sempre isso foi muito curioso. Por que Deus começa pela tarde e não pela manhã? Ele poderia ter dito, houve manhã e tarde. E aí vem a grande sacada do texto, né? Deus começou criando a partir da tarde. Primeiro à tarde. Por quê? Quando começa o dia? O dia começa à noite. E se o dia começa à noite, esse é o momento do seu descanso. Noite foi feita para descansar. Então, quanto mais tarde você dorme, quanto mais tarde você realiza uma série de atividades, de projetos, você está indo contra o primeiro projeto de Deus, que é o descanso.
Deus te fez primeiramente para descansar. Deus te fez para o descanso também. E você viola o sábado. Não aquela veneração do sábado que os fariseus faziam, mas este dia para o descanso pastoral. Então, se você acorda tarde, cansado, acabado, você está violando essa maneira de viver para a qual Deus te criou. Deus te criou para liderar a partir do descanso. E a minha último aspecto que eu gostaria de considerar no cuidado da saúde emocional são as relações afetivas. Queridos, o cuidado emocional passa pelas relações afetivas, né? No caso do pastor, as relações afetivas vão se estender, por exemplo, à família, à igreja, aos amigos. E há uma série de áreas carentes de tratamento. Temos áreas que precisam ser tratadas. Pessoas que vêm de famílias disfuncionais, por exemplo, pessoas que passaram na sua família, e muitos de nós podem ter vivenciado essas experiências violentas. Eu posso falar da minha experiência, né? Eu venho de uma família disfuncional. Meu pai era alcoólatra. Eu vi muitas vezes ele bater na minha mãe. E em muitos momentos, a gente dormia com a porta de casa destrancada, porque se ele chegasse para descer o sarrafo, a gente tinha que sair. Isso é uma família disfuncional. Esta relação disfuncional que eu tive e que alguns de vocês talvez tenham tido, isso tem um impacto em nós. Tem lacunas emocionais que precisam ser tratadas. Eu me tornei, durante algum tempo, uma pessoa codependente, que era a quarta perna da cadeira que eu falo, né? Imagine uma cadeira de 4 pernas faltando uma perna. A gente vivia tentando segurar a estrutura familiar. Queridos, famílias disfuncionais geram áreas emocionais adoecidas e que precisam ser tratadas. E isso pode ter outros impactos, hostilidade, às vezes a passividade. Há muitas pessoas que se tornam passivas. São muitas vezes cooptadas pela sua liderança e perdem a sua autoridade, se tornam passivas diante da situação. Ou muitas vezes acabam adoecendo. Para fechar, 4 sugestões para quem tiver interesse, faz a foto, anota. 4 coisas bem legais, mas principalmente tem 3 livros interessantes aí para sua leitura. Andando com o tanque vazio, Cuidando de quem cuida e a sombra da planta imprevisível. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, e que esse seja um tempo de crescimento, de refrigério para todos nós. Amém?